Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver questões de análise gráfica da VUNESP. Eu separei aqui várias questões com gráficos diferentes para dar aquela reforçada nessa matéria. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Também comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e das questões. Então vamos lá! Uma pesquisa mostra a variação do preço do arroz e do feijão no decorrer de 5 meses, conforme tabela. Então aqui eu tenho a tabela que mostra a variação do preço do arroz e do feijão no decorrer de 5 meses, março, abril, maio, junho e julho. Então, o preço do arroz no mês de março era de R$ 2,10 e do feijão de R$ 2,50. No mês de abril, o preço do arroz era de R$ 2,80 e do feijão de R$ 3,20. No mês de maio, o preço do arroz era de R$ 3,20 e do feijão R$ 4,50. E no mês de junho, o preço do arroz era de R$ 3,50 e o preço do feijão de R$ 5,70. E no mês de julho, o preço do arroz era de R$ 3,10 e o preço do feijão de R$ 4,40. O gráfico que representa corretamente os dados da tabela é... Bom, pessoal, eu quero saber quais dos gráficos das alternativas que corresponde corretamente os dados da tabela. Então, vamos analisar aqui os gráficos. No gráfico A, então o preço do arroz no mês de março era de R$ 2,10 e no gráfico A, o preço do arroz no mês de março, R$ 2,10. O preço do feijão no mês de março era de R$ 2,50 e aqui no gráfico A, o preço do feijão no mês de março era de R$ 2,50. O preço do arroz no mês de abril era de R$ 2,80 e aqui no gráfico A, o preço do arroz no mês de abril era de R$ 3,20. Portanto, o gráfico A ele já não pode ser. Vamos analisar agora o gráfico B. Então, o preço do arroz no mês de março era de R$ 2,10 e aqui no gráfico B, o preço do arroz no mês de março era de R$ 2,80. Portanto, o gráfico B também já não pode ser. Vamos analisar agora o gráfico C. Então, o preço do arroz no mês de março era de R$ 2,10 e aqui no gráfico C, o preço do arroz no mês de março, R$ 2,10. O preço do feijão no mês de março era de R$ 2,50 e no gráfico C, o preço do feijão no mês de março, R$ 2,50. No mês de abril, o preço do arroz era de R$ 2,80 e no gráfico C, no mês de abril, o preço do arroz, R$ 2,80. Agora o preço do feijão no mês de abril, R$ 3,20 e aqui no gráfico C, no mês de abril, o preço do feijão, R$ 3,20. Agora, no mês de maio, o preço do arroz é de R$ 3,20, aqui no gráfico C. No mês de maio, o preço do arroz, R$ 3,20. Agora, o preço do feijão no mês de maio, R$ 4,50. E no gráfico C, no mês de maio, o preço do feijão, R$ 4,50. Agora, o preço do arroz no mês de junho, R$ 3,50 e no gráfico C, no mês de junho, o preço do arroz é de R$ 3,10, portanto, o gráfico C não pode ser. Vamos analisar agora o gráfico D. Então, no mês de março, o preço do arroz é de R$ 2,10 e aqui no gráfico D, no mês de março, o preço do arroz, R$ 2,10. Agora, o preço do feijão no mês de março é de R$ 2,50 e aqui no gráfico D, o preço do feijão no mês de março é de R$ 3,20. Portanto, o gráfico D também não pode ser. Então agora
Lembrando, pessoal, que eu eliminei o gráfico A, o gráfico B, o gráfico C e o gráfico D, que não podem ser, e restou apenas aqui o gráfico E, que pode ser. Então vamos ver aqui. No mês de março, o preço do arroz R$ 2,10. No gráfico E, no mês de março, o preço do arroz R$ 2,10. O preço do feijão no mês de março, R$ 2,50. No gráfico E, no mês de março, o preço do feijão, R$ 2,50. Agora, no mês de abril, o preço do arroz era de R$ 2,80. E no gráfico E, o preço do arroz no mês de abril era de R$ 2,80. O preço do feijão no mês de abril era de R$ 3,20. E aqui no gráfico E, no mês de abril, o preço do feijão R$ 3,20. No mês de maio, o preço do arroz era de R$ 3,20. E aqui no gráfico E, o preço do arroz no mês de maio, R$ 3,20. E aqui no mês de maio, o preço do feijão, R$ 4,50. No gráfico E, o preço do feijão no mês de maio, R$ 4,50. Agora, no mês de junho, o preço do arroz era de R$ 3,50. E aqui no gráfico E, o preço do arroz no mês de junho, R$ 3,50. Agora, o preço do feijão no mês de junho, R$ 5,70. E aqui no gráfico E, no mês de junho, o preço do feijão, R$ 5,70. Agora, no mês de julho, o preço do arroz, R$ 3,10. Aqui no gráfico E, no mês de julho, o preço do arroz, R$ 3,10. E o preço do feijão no mês de julho, R$ 4,40. Aqui no gráfico E, no mês de julho, o preço do feijão, R$ 4,40. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de análise gráfica, que interpretar os valores do gráfico e comparar aqui os valores da tabela com os valores do gráfico para descobrir a alternativa correta. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Em uma pesquisa de opinião sobre o sabor de um novo suco de frutas, foram entrevistadas 500 pessoas. A tabela mostra o resultado da pesquisa. Então eu tenho uma tabela que mostra opinião e número de pessoas, onde 250 pessoas acharam excelente, 60 pessoas acharam ótimo, 150 pessoas acharam bom e 40 pessoas acharam ruim. As informações dessa tabela também poderiam ser representadas pelo seguinte gráfico. Nas alternativas eu tenho gráficos que mostram opinião e porcentagem, que seria o número de pessoas. Então, o exercício está pedindo para mim descobrir qual desses gráficos melhor representa essa tabela. Para mim descobrir isso, eu vou transformar esses valores em porcentagem para me confrontar com os gráficos. Bom, então vamos analisar aqui. No gráfico A, excelente, está 50%. No gráfico B, excelente, está 50%. No gráfico C, excelente, está 50%. No gráfico D, excelente, está 50%. E no gráfico E, excelente, está 50%. Então, se em todos os gráficos excelente está o mesmo valor, já não dispensa de fazer essa primeira conta. Então, no gráfico A, excelente, 50%. No gráfico B, excelente, 50%. No gráfico C, excelente, 50%. No gráfico D, excelente, 50%. No gráfico E, excelente, 50%. Então agora, vamos ver o ótimo. Então, eu preciso transformar esse valor em porcentagem. Então aqui um bizu, uma dica, os militares gostam dessa gíria. Então, eu quero descobrir o ótimo. Eu coloco o número de pessoas que acharam ótimo, 60, sobre
o número total de pessoas entrevistadas, que é 500, multiplico por 100% e obtenho esse valor em porcentagem. Então, 60 sobre 500 vezes 100%, que eu tenho 2 zeros, então eu corto. 60 sobre 5, 60 dividido por 5, 12. 12%. Então, a quantidade de pessoas que acharam ótimo é 12%. Vamos analisar os gráficos. Bom, no gráfico A, o ótimo ele está abaixo de 10, então não pode ser. No gráfico B, o ótimo ele está em 20, então também não pode ser. No gráfico C, o ótimo ele está acima de 10, então no gráfico C pode ser. No gráfico D, o ótimo ele está em 30%, então no gráfico D não pode ser. E no gráfico E, o ótimo ele está acima de 10. Então, no gráfico E, pode ser. Bom, agora vamos fazer o bom. Então, aqui, eu coloco o número de pessoas que acharam bom, 150 pessoas, sobre o número total de pessoas entrevistadas, 500 pessoas, multiplico por 100% e obtenho o valor em porcentagem. Então, 150 sobre 500 vezes 100%, aqui eu tenho 2 zeros, corto. 150 dividido por 5 é 30. 30%. Então, vamos analisar os gráficos. Como no gráfico A, no gráfico B e no gráfico D, eu tenho um dos itens que não pode ser, então eu já posso dispensar esses gráficos e ficar com o gráfico C, com o gráfico E, que pode ser. Então, vamos analisar aqui. No gráfico C, o bom ele está em 30%. 30%, então o gráfico C pode ser. E no gráfico E, o bom ele está abaixo de 30%. Então, o gráfico E não pode ser. Então aqui eu já vejo que a alternativa correta é a C. Mas eu vou fazer esse último valor aqui. Então, o ruim, transformar em porcentagem. Eu coloco o número de pessoas que acharam ruim, que é 40. Então eu coloco 40 sobre o número total de pessoas entrevistadas, que é 500. Multiplico por 100% e obtenho esse valor em porcentagem. Então, ruim, 40 sobre 500 vezes 100%. Aqui eu tenho 2 zeros, corto. 40 sobre 5, 8. 8%. Então, aqui no gráfico C, o ruim está abaixo de 10. Então, pode ser. Então, aqui, a alternativa correta, o gráfico que melhor representa essa tabela, é o gráfico C. Bom, nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício? Bom, precisa saber trabalhar com porcentagem, precisa saber regra de 3 e análise gráfica. Bom, pessoal, tem uma outra maneira de fazer para me converter esses números para porcentagem. Então, eu vou fazer aqui do lado, eu vou fazer o ótimo. Então, eu monto assim, ó. Eu coloco 500 pessoas, que é o número total. Então, 500 pessoas, que é 100%. E eu quero saber quantos por cento é 60 pessoas. Então, aqui eu tenho uma regra de 3 simples. Bom, 500 para 60 diminuiu, então eu vou diminuir a porcentagem.
Então, se as duas grandezas estão diminuindo ou as duas grandezas estão aumentando, multiplico em x. 500 vezes x é igual a 60 vezes 100. Vou colocar aqui, ó. X é igual a 60 vezes 100, 6.000. 6.500, ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 500. X é igual a 6.000 dividido por 500, corto os zeros, 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 é 12. 12%. Então aqui deu 12% e 12%. Mas observem, pessoal, que essa maneira ela é muito mais rápida, ela gasta muito menos tempo e espaço do que eu fazer essa regra de 3 simples. E como em concurso vestibular a gente não pode perder tempo, então é bem melhor fazer dessa forma. Soldado PM, São Paulo, 2010. O jornal Folha de São Paulo, em 15 de abril de 2010, publicou a informação de que o preço do metro cúbico do álcool estava em queda, conforme mostra o gráfico. Em queda, o preço do álcool continua a cair em São Paulo, valor do metro cúbico em Paulínia, em reais. Então aqui eu tenho um gráfico que mostra o valor do metro cúbico do álcool, onde eu tenho aqui o preço do metro cúbico do álcool em função dos dias. Então aqui eu tenho R$1.000, R$950, R$900 e R$850. Então aqui eu tenho do dia 7 de abril ao dia 14 de abril. No dia 7 de abril, o preço do metro cúbico do álcool está em R$978. No dia 8 de abril, tem uma queda de preço. No dia 9 de abril, o preço está em R$970,50. E no dia 12 de abril, tem uma queda de preço. No dia 13 de abril, o preço caiu para R$925,50. E no dia 14, tem mais uma queda de preço, deixando o valor em R$895. De acordo com as informações desse gráfico, a diferença entre o preço de 50 litros de álcool comprados no dia 9 de abril com o preço desses mesmos 50 litros, se comprados em 14 de abril, seria de aproximadamente... Bom, então eu quero saber a diferença de preço de 50 litros se comprados no dia 9, desses mesmos 50 litros se comprados no dia 14. Bom, a diferença do dia 9 do dia 14, que é o que eu quero saber, em 50 litros. Aqui, o gráfico ele me dá a informação da diferença de preço do dia 9 e do dia 14, porém em metro cúbico. Então aqui no dia 9 o preço estava R$ 970,50 ou 970,5 e no dia 14 R$ 895. 195. Porém em metro cúbico. Observem aqui, pessoal, que nós temos uma regra de 3, onde eu tenho o valor que eu quero saber, o x, que é a diferença de preço entre 50 litros comprados no dia 9 e no dia 14. Eu tenho essa diferença de preço do dia 9 e do dia 14, porém em metros cúbicos. Bom, pessoal, numa regra de 3, eu não posso ter unidades diferentes na mesma grandeza. Aqui eu tenho metro cúbico e aqui eu tenho litro. Como eu não posso ter unidades diferentes na mesma grandeza, eu vou transformar metro cúbico para litro. Uma coisa que é sempre importante ter em mente é que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então aqui, ó, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Sabendo isso, vocês conseguem fazer todas as transformações cúbicas. Bom, então agora eu vou transformar metro cúbico em litro.
E como que eu faço isso? Eu coloco o sistema métrico, então é metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então aqui eu tenho 1 metro cúbico e eu quero transformar para litros, então eu quero chegar em decímetro cúbico. Se eu estou deslocando da esquerda para a direita, eu multiplico. Então aqui eu adiciono 3 zeros. 1, 2, 3. Então, sabendo que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, eu sei que 1000 decímetros cúbicos equivalem a 1000 litros. Então, eu substituo aqui metro cúbico por 1000 litros. Então, agora sim eu tenho a mesma unidade na grandeza, litros e litros. Bom, agora eu vou fazer essa conta, 970,5 menos 895. 970,5 menos 895,0. 5 menos 0, 5. 0 menos 5, não dá. Pego emprestado do 7, aqui fica 6 e aqui fica 10. 10 menos 5, 5. 6 menos 9, não dá. Pego emprestado do 9 e aqui fica 8, aqui fica 16. 9 para chegar no 16, 7. 8 menos 8 é 0. Então aqui, vírgula embaixo de vírgula, eu tenho 75,5 ou R$ 75,50. Eu vou substituir na regra de 3 aqui. R$75,5. Então agora eu resolvo a regra de 3. Bom, de 1000 para 50 eu diminuí os litros, então eu vou diminuir o valor. Se as duas grandezas estão diminuindo, produto em x, multiplico em x. Então aqui x vezes 1000, x vezes 1000 é igual a 75,5 vezes 50. 75,5 vezes 50. X é igual a 75,5 vezes 50. Vou fazer essa conta aqui. Vou inclusive aproveitar aqui, ó, vou apagar o zero e aproveitar isso aqui. 75,5 vezes 50. 5 vezes 5, 25. Deixo 5, vai o 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27. Deixo 7, vai o 2. 5 vezes 7, 35, mais 2, 37. Abaixo o zero. Uma casa após a vírgula, uma casa e vírgula. Então aqui, 75,5 vezes 50, 3.775. X é igual a 3.775. O 1000 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 1000. X é igual a 3.775 dividido por 1000. Vou fazer essa conta. Inclusive eu também posso aproveitar aqui essa outra conta, colocar 3.775 dividido por 1000. Bom, que número que vezes 1000 é igual ou mais próximo a 3.775? 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3.775 menos 3.000. 5 menos 0, 5. 7 menos 0,
7, 7 menos 0, 7, 3 menos 3, 0. 775 não divide por 1000, então eu abaixo um 0 e vai vírgula na casa. Bom, que número que vezes 1000 é igual ao mais próximo a 7.750? 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7.750 menos 7.000. 0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. 7 menos 0, 7. 7 menos 7, 0. 750 não divide por 1000, então adiciono mais um 0. 7.500. Que número que vezes 1000 é igual ao mais próximo a 7.500? 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. E 7 vezes 1, 7. 7.500 menos 7.000. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. E 7 menos 0. E 7 menos 7, 0. Então aqui, duas casas após a vírgula, eu posso encerrar essa conta. Ou seja, 3.775 dividido por 1000, 3,77. Ou x é igual a R$ 3,77. Então, a diferença entre o preço de 50 litros de álcool comprados no dia 9 de abril com o preço desses mesmos 50 litros, se comprados em 14 de abril, seria de aproximadamente R$ 3,77, que é aqui a alternativa A. R$ 3,77? Sim, alternativa A. Bom, nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver esse exercício. Precisa saber a análise gráfica, né? Interpretar o gráfico e os valores. Precisa saber regra de 3. Precisa saber o sistema métrico e também precisa saber que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Se você souber essa informação, você consegue fazer qualquer transformação cúbica. Bom, esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Soldado PM, São Paulo, 2010. De acordo com a matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, em 13 de abril de 2010, a venda de produtos piratas é muito grande. A tabela mostra os produtos piratas mais comprados por homens e mulheres da classe C, em porcentagem. Ilegal. Tipos de produtos piratas mais comprados pela classe C em porcentagem. Então aqui eu tenho homens, mulheres, eu tenho as porcentagens e aqui eu tenho os produtos. Então, CDs e DVDs, 98% nos homens e 96% nas mulheres, tá? Equilibrado. Óculos, 31% nos homens e 28% nas mulheres. Os homens têm um pouco a mais, mas ainda está equilibrado. Relógios, 20% nos homens e 8% nas mulheres. Os homens é mais que o dobro das mulheres. Tênis e roupas, 18% nos homens e 18% nas mulheres. Então aqui, tênis e roupas, as duas porcentagens estão iguais. Brinquedos, 16% nos homens e 12% nas mulheres. Os homens está um pouco acima ali, mas também está equilibrado. Eletroeletrônicos, 12% nos homens e 2% nas mulheres. Então aqui os homens têm bem mais do que as mulheres. Software, 6% nos homens e 0% nas mulheres. Então, de acordo com essa pesquisa, mulheres não compram software pirata. Bom, remédios, 4% nos homens e 2% nas mulheres. Então aqui os homens têm o dobro do que as mulheres. Bom, aqui embaixo eu tenho as alternativas. De acordo com essas informações, então, em uma pesquisa com 1000 pessoas, sendo 600 homens e 400 mulheres, o número total deles que compram brinquedos piratas é... Então, eu quero saber o número total de homens
e de mulheres que compram brinquedos piratas. Aqui, inclusive, eu vou trabalhar aqui, ó, de todas essas porcentagens, eu vou trabalhar aqui somente com brinquedos. Então eu vou colocar aqui um xizinho. Bom, aqui está falando de uma pesquisa com 1000 pessoas, sendo 600 homens e 400 mulheres. Eu quero saber o número total deles que compram brinquedos piratas. Então, eu vou descobrir quantos homens compram brinquedos piratas e quantas mulheres compram brinquedos piratas e depois somar esses valores. Bom, então aqui eu tenho os homens e eu tenho porcentagem. Aqui está dizendo que essa pesquisa tem 600 homens. Então, esses 600 homens, eles representam o total de homens da pesquisa, ou 100%. E eu quero saber quantos homens compram brinquedos piratas. E aqui ele está me dando a informação de que 16% dos homens compram brinquedos piratas. Então aqui eu tenho uma regra de 3 simples. De 100 para 16 eu diminuo a porcentagem, então eu vou diminuir os homens. Se as duas grandezas estão diminuindo, eu multiplico em x. É diretamente proporcional. Bom, então vamos lá. 100 vezes x é igual a 16 vezes 600. X é igual a 16 vezes 600. Vou fazer essa multiplicação aqui do lado. Então aqui, ó, 16 vezes 600. 6 vezes 6, 36. Deixo o 6 e vai o 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. 96. Abaixo os 2 zeros. 9.600. X é igual a 16 vezes 600, 9.600. 100 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 100. X é igual a 9.600 sobre 100. Aqui eu posso cortar os 2 zeros, corto os 2 zeros, ficou 96. X é igual a 96. Ou seja, desses 600 homens que participaram da pesquisa, 16 aqui, ó, 16% compram brinquedos, ou 96 homens compram brinquedos piratas. Bom, agora eu vou fazer as mulheres. Já posso apagar essa conta aqui. Eu tenho mulheres e eu tenho porcentagem. Bom, aqui está dizendo que nessa pesquisa participaram 400 mulheres. Então, essas 400 mulheres representam 100% das mulheres da pesquisa. Bom, eu quero saber quantas mulheres que compram brinquedos piratas. E aqui está dizendo que 12% das mulheres compram brinquedos piratas. Então aqui, a porcentagem, 12%. Bom, aqui eu tenho uma regra de 3 simples. De 100 para 12 eu diminuí a porcentagem e eu vou diminuir a quantidade de mulheres. Então, se as duas grandezas estão diminuindo, eu multiplico em x. É diretamente proporcional. Bom, 100 vezes x é igual a 12 vezes 400. X é igual a 12 vezes 400. Vou fazer essa multiplicação aqui do lado. 12 vezes 400. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Abaixo os 2 zeros. 4.800. Então, x é igual a 12 vezes 400, 4.800. Bom, o 100 está multiplicando, passa por outro lado do sinal, dividido. 4.800 sobre 100. Aqui eu corto os 2 zeros, corto os 2 zeros. X é igual a 48. Ou seja, dessas 400 mulheres que participaram da pesquisa,
12% delas compram brinquedos piratas ou 48 mulheres compram brinquedos piratas. Agora que eu sei quantos homens compram brinquedos piratas e quantas mulheres compram brinquedos piratas, eu tenho condições de descobrir o número total deles que compram brinquedos piratas. Então, inclusive, eu vou apagar essa conta aqui para a gente continuar. Então, os homens que compram brinquedos piratas mais mulheres que compram brinquedos piratas é igual ao total que compram brinquedos piratas. Então, os homens é 96, mais as mulheres, que é 48. 96 mais 48. 6 mais 8, 14. Deixo 4, vai 1. 9 mais 1, 10. 10 mais 4, 14. 144. Ou seja, o número total deles que compram brinquedos piratas é de 144 pessoas. Bom, vamos olhar aqui nas alternativas. Alternativa A, 286? Não. Alternativa B, 233? Não. Alternativa C, 215? Não. Alternativa D, 160? Também não. Alternativa E, 144? 144. Alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, análise gráfica, né? Interpretar as informações do gráfico e regra de 3 simples aqui, para descobrir os valores. Bom, esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Lembrando, em um sítio, as terras destinadas ao plantio foram divididas em 3 partes para cultivar 3 tipos diferentes de laranjas. O gráfico mostra a divisão feita. Então aqui eu tenho 3 partes destinadas ao plantio de 3 tipos de laranjas diferentes. Então eu tenho aqui, para cultivar lima da Pérsia, foram destinados 250 metros quadrados. Para cultivar laranja-pera, foram destinados 500 metros quadrados. E para cultivar laranja-lima, foram destinados 40% das terras. Então, de acordo com o gráfico, a área destinada ao plantio de laranja-lima em metros quadrados é de... Então, eu quero saber a área destinada ao plantio de laranja-lima. Então, eu vou colocar aqui laranja-lima. Eu quero saber em metros quadrados. Bom, eu tenho que para cultivar lima da Pérsia foram destinados 250 metros quadrados, para cultivar laranja-pera 500 metros quadrados. Se eu somar esses 250 metros quadrados com os 500 metros quadrados, eu obtenho 750 metros quadrados. E esses 750 metros quadrados, eles representam 60% das terras, já que para cultivar laranja-lima foram destinados 40% das terras. Então, através de uma regra de 3 simples, eu tenho condições de descobrir a área destinada ao plantio de laranja-lima em metros quadrados, descobrindo o que é 40% em metros quadrados. Então eu tenho aqui metros quadrados e porcentagem, onde 750 metros quadrados representam 60% das terras. E eu quero saber 40% em metros quadrados. Então, x metros quadrados é o que eu quero saber. Então, aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 60% para 40% eu diminui a porcentagem. Então, eu vou diminuir os metros quadrados de 750 para x metros quadrados. Então, se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x, uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então, aqui, 60 vezes x é igual a 750 vezes 40. X é igual a 750 vezes 40. Vou multiplicar aqui do lado. 750 vezes 40.
4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Deixa o 0, vai o 2. 4 vezes 7, 28. Mais 2, 30. Abaixo um 0. 30.000. Então, x é igual a 750 vezes 40, 30.000. 60 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 60. X é igual a 30.000 dividido por 60. Aqui eu posso cortar um zero, ficou 3.000 dividido por 6. Eu vou fazer aqui do lado. Inclusive eu posso aproveitar aqui esse número. Então, 3.000 dividido por 6. Bom, 3 não divide por 6. Junto 30. 30 dividido por 6 é 5. 5 vezes 6, 30. E 30 menos 30, 0. Aqui eu tenho 2 zeros. 2 zeros. 500. Então, x é igual a 3.000 dividido por 6, 500. Ou seja, x é igual a 500 metros quadrados. Então aqui, laranja lima em metros quadrados, 500 metros quadrados. Então a área destinada ao plantio de laranja lima em metros quadrados é de 500 metros quadrados. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 500? Sim, 500 é a alternativa A. Nível de dificuldade, o que você precisa saber para resolver esse exercício? Bom, precisa saber análise gráfica, né? Interpretar os valores do gráfico, e precisa saber regra de 3 simples, diretamente proporcional. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Para uma festa junina, foi contratada uma barraca de pastéis, que levou os seguintes tipos de recheios: carne, queijo e palmito. A tabela a seguir mostra a quantidade de pastéis vendidos na festa. Então aqui eu tenho recheio e número de pastéis vendidos. Então eu tenho que de carne foram vendidos 56 pastéis. De queijo foram vendidos 72 pastéis. De palmito foram vendidos 32 pastéis. Então, em relação ao número total de pastéis vendidos na festa, o gráfico que representa essas informações em porcentagem é... Eu quero saber o gráfico que representa essas informações da tabela em porcentagem. Então, onde eu tenho aqui os gráficos que mostram porcentagem por recheio. Então aqui ele está falando em relação ao número total de pastéis vendidos na festa. Então, para mim descobrir esses valores em porcentagem, eu preciso saber o número total de pastéis vendidos na festa. E o número total de pastéis vendidos vai ser os pastéis de carne, que são 56 pastéis, mais os pastéis de queijo, que são 72 pastéis, mais os pastéis de palmito, que são 32 pastéis. Então eu somo e eu descubro o número total de pastéis. Então aqui, 56 mais 2, 8. Ou no caso, 6 mais 2, 8. E 8 mais 2, 10. Deixa o 0 e vai 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 7, 13. 3, 13 mais 3, 16. Então, o número total de pastéis vendidos é de 160 pastéis. Então agora eu vou descobrir esses valores em porcentagem. Começando pelo pastel de carne. Então, aqui, carne. E como que eu faço isso? Eu tenho aqui o número de pastéis, eu tenho a porcentagem. Então eu tenho que 160, que é o número total de pastéis vendidos, se o número total é 100%. Então, 160 é 100%. E os 56 pastéis de carne vendidos representam X, ou quantos por cento?
Então eu descubro esse valor através de uma regra de 3 simples. Bom, de 160 para 56 eu diminui o número de pastéis, então eu vou diminuir a porcentagem de 100 para x%. Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. É uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então, 160 vezes x é igual a 56 vezes 100. X é igual a 56 vezes 100, 5.600. 160 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividir sobre 160. X é igual a 5.600 dividido por 160, corta um zero. Corta um zero, ficou 560 dividido por 16. Eu vou fazer aqui do lado. 560 dividido por 16. 56 dividido por 16 é 3. 3 vezes 6, 18. Deixo o 8 e vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Então aqui eu tenho 56 menos 48. 6 menos 8 não dá. Pego o emprestado do 5 aqui, fica 4. Aqui fica 16. 16 menos 8, 8. 4 menos 4, 0. 8 não divide por 16, abaixo do 0 fica 80. 80 dividido por 16 é 5. 5 vezes 6, 30. Deixo o 0 e vai o 3. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. 80 menos 80 é 0. Então, 35. Ou seja, x é igual a 560 dividido por 16, 35. Ou 35%, que é a porcentagem de pastéis de carne vendidos. Então agora vou confrontar aqui com os gráficos. No gráfico A, eu tenho aqui que a porcentagem de pastéis de carne é 35. Então, o gráfico A pode ser. No gráfico B, eu tenho que a porcentagem de pastéis de carne é 35. Então, o gráfico B pode ser. No gráfico C, eu tenho que a porcentagem de pastéis de carne é 35. Então, o gráfico C também pode ser. No gráfico D, eu tenho que a porcentagem de pastéis de carne é 30%. Então, o gráfico D não pode ser, já que a porcentagem de pastéis de carne vendidos é de 35%. E o gráfico E, os pastéis de carne, 30%. Então, o gráfico E também não pode ser. Então, agora, pessoal, eu só tenho 3 gráficos. O gráfico A, o gráfico B e o gráfico C, que podem ser. É os únicos gráficos que têm alternativas corretas. Então agora eu vou descobrir a porcentagem de pastéis de queijo para eu poder confrontar os gráficos e descobrir a alternativa correta. Vou apagar aqui para a gente continuar. Então, os pastéis de queijo. Eu tenho o número de pastéis, eu tenho porcentagem. Então, eu tenho que o total, o número total de pastéis é de 160 pastéis. E esses 160 pastéis representam 100%, né? O total. Os pastéis de queijo são 72 pastéis. E esses 72 pastéis representam quantos por cento? Então eu tenho condições de descobrir a porcentagem de pastéis de queijo através de uma regra de 3 simples. Onde de 160 para 72 eu diminui o número de pastéis, então eu vou diminuir a porcentagem de 100 para x. Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. É uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então 160 vezes x é igual a 72 vezes 100. X é igual a 72 vezes 100 é 7.200. 160 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 160. X é igual a 7.200 dividido por 160. Corta um zero. Corta um zero, 720 dividido por 16. Que eu vou fazer aqui do lado. 720 dividido por 16.
72 dividido por 16 é 4. 4 vezes 6, 24. Deixo 4, vai 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. 72 menos 64. 2 menos 4 não dá. Pego o emprestado do 7. Aqui fica 6 e aqui fica 12. 12 menos 4, 8. E 6 menos 6 é 0. 8 não divide por 16, abaixo 0, fica 80. 80 dividido por 16 é 5. 5 vezes 6, 30. Deixo 0 e vai o 3. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. 80 menos 80 é 0. Então, 45. X é igual a 720 dividido por 16, 45. Ou seja, 45% é a porcentagem de pastéis de queijo vendidos. Então, vamos analisar os gráficos. No gráfico A, eu tenho que a porcentagem de pastéis de queijo vendidos é de 40%. Então o gráfico A não pode ser, já que a porcentagem de pastéis de queijo vendidos é 45%. Gráfico A não pode ser. O gráfico B, os pastéis de queijo estão em 45%. Então sim, o gráfico B pode ser. E o gráfico C, que é o meu último gráfico restante, queijo 55%. Então o gráfico C também não pode ser, já que a porcentagem de pastéis de queijo vendidos 45%. Gráfico C não pode ser. Então aqui, pessoal, eu já praticamente descobri que o gráfico correto é o B. É o único gráfico que tem porcentagens corretas. Mas eu vou continuar aqui e descobrir a porcentagem de pastéis de palmito vendidos. Então, eu vou apagar aqui para a gente continuar. Então, os pastéis de palmito. Eu tenho número de pastéis, eu tenho porcentagem. Então, 160, que é o número total de pastéis, representa 100%, né? O total. E os 32 pastéis de palmito representam quantos por cento? X%. E eu descubro através de uma regra de 3 simples. Onde de 160 para 32, eu diminui o número de pastéis, então eu vou diminuir a porcentagem de 100 para X%. Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em X. Uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então, 160 vezes X é igual a 32 vezes 100. X é igual a 32 vezes 100, 3.200. 160 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 160. X é igual a 3.200 dividido por 160. Corta um zero e corta um zero, ficou 320 dividido por 16. Observem aqui, pessoal, que 32 dividido por 16 é 2. Então eu coloco 2 e adiciono um zero. Ou seja, 20% é a porcentagem de pastéis de palmito vendidos. E aqui, a alternativa B, que é a única que me restou, pastéis de palmito, 20%. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Ou o gráfico correto, o gráfico B. Nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, precisa saber análise gráfica, né? Interpretar os gráficos e as informações, e precisa saber regra de 3 simples, diretamente proporcional. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo.